Olá pessoal, nessa videoaula dessa semana nós vamos trabalhar com o assunto tempos pretéritos de subjuntivo. Para a gente começar, vamos primeiro relembrar o que é o modo subjuntivo. O modo subjuntivo se usa para indicar um hecho incierto, expressar condição, incertidumbre, dúvida. Então, diferentemente do modo indicativo, que a gente sempre vai usar para se referir a algo que é concreto, algo que é verdadeiro, seja em relação ao passado, ao presente ou ao futuro, o subjuntivo a gente sempre vai usar para se referir a algo que não é seguro, algo que não é real. Então, ele pode indicar uma incerteza, uma condição, uma dúvida, em alguns casos também, um desejo. Mas, de qualquer forma, o subjuntivo sempre é usado para a gente se referir a coisas que nós não temos segurança, se aconteceram, se pode acontecer ou não. Uma característica particular deste modo verbal é sua dependência de outro verbo. Então, de maneira geral, uma oração em que se emprega um verbo no modo subjuntivo, ele geralmente vai fazer referência a um outro verbo que já foi mencionado. Por lo tanto, é muito comum ver o verbo, o modo subjuntivo, em las orações subordinadas, ou seja, uma oração em que se emprega um verbo no subjuntivo, ela vai estar geralmente subordinada a uma outra oração. Então vamos entender aqui os tempos pretéritos de subjuntivo. Quais são os tempos do passado que nós podemos encontrar no modo subjuntivo? O primeiro deles é o pretérito imperfeito de subjuntivo. Qual é a sua definição? O pretérito imperfeito de subjuntivo pode ter sentido de passado, presente ou futuro. Então, ainda que esse verbo seja mais comum ser usado para se referir a ações passadas, ele também, em alguns casos, pode ser empregado para se referir a ações do presente ou também do futuro. Vamos aos usos. Expressar condição irreal em el presente. Si fueras o fueses mais dedicado, sacarias melhores notas. Então, aqui nesse caso, a pessoa está colocando uma situação que, na realidade, não aconteceu. E ela aqui está se referindo a uma ação do presente. Outra situação de uso é reproduzir uma mensagem em estilo indireto, ou seja, a gente repetir algo que já foi dito. A diretora dijo que lhe enviara ou enviasse os informes. Vamos então aqui passar para a formação do pretérito imperfeito de subjuntivo. A primeira coisa que a gente tem que entender quando nós nos referimos a esse verbo é que ele tem duas formas de conjugação. Essas formas vão depender da maneira como o verbo é terminado. Então, por exemplo, no caso do verbo hablar, nós podemos tanto dizer hablara como também hablasse. Então, o verbo pode terminar com ra ou com se. São duas possibilidades de formação que a gente vai ter quando nós conjugamos os verbos no pretérito imperfeito de subjuntivo. E essas formas são equivalentes. Eu tanto posso escolher um como outro, que o sentido sempre é o mesmo. Então vamos começar aqui com a formação dos verbos regulares. Começando com o verbo hablar. Nós temos hablara ou hablasse, hablaras ou hablasses, hablara ou hablasse, habláramos ou hablássemos, hablarais ou hablasseis, hablaram ou hablasse. Comer. Comiera ou comiese, comieras ou comiesses, comiera ou comiese, comiéramos ou comiésemos, comierais ou comiesseis, comieran ou comiessem. E verbo partir, partiera ou partiesse,
partieras ou partiesses, partiera ou partiesse, partiéramos ou partiéssemos, partirais ou partiesseis, partieram ou partiessem. Então aqui, no caso dos verbos hablar, comer e partir, nós temos a formação dos verbos regulares conjugados no pretérito imperfeito de subjuntivo. Vamos então aqui analisar algumas formas irregulares, que são aquelas formas que vão ter a sua maneira própria de conjugação. Começando com o verbo estar. Estuviera ou estuviese, estuvieras ou estuviese, estuvieses, estuviera ou estuviese, estuviéramos ou estuviésemos, estuvierais ou estuviesseis, estuvieram ou estuviessem. E os verbos ser e ir, que vão compartilhar a mesma forma de conjugação. Os dois também se tratam de verbos irregulares. Fuera, fuese, fueras, fueses, fuera, fuese, fuéramos, fuésemos, fuerais, fueses, fueram, fuessem. Vamos então agora passar para um outro tempo pretérito do subjuntivo, que é o pretérito plusquamperfeito de subjuntivo. Qual é a definição desse verbo? O pretérito plusquamperfeito de subjuntivo suele emplear-se em orações condicionais de passado. Então, são orações que geralmente são usadas para se falar a respeito de uma condição passada que seria necessária para que uma outra ação também passada ocorresse. Quanto aos usos, expressar a condição sobre algo que poderia ou não ocorrer no passado. Exemplo: si hubiera o hubiese estudiado más para la prueba, habría sacado una calificación mejor. Então veja que essa forma, hubiera estudiado ou hubiese estudiado, é utilizado para falar que, se isso acontecesse no passado, a nota que a pessoa tirou seria melhor. Então, é uma condição passada para que alguma coisa também pudesse acontecer no passado. Vamos à formação. Para que a gente conjugue um verbo no pretérito plusquamperfeito de subjuntivo, nós temos que primeiro conjugar o verbo haber no pretérito imperfeito de subjuntivo, que é a forma que nós acabamos de ver, e juntar a ele a forma do particípio do verbo principal. Então, vocês estão vendo aqui que no caso do pretérito plusquamperfeito de subjuntivo, ele é um verbo composto. Ele tem um verbo auxiliar e um verbo principal. Como nós já vimos, conjugando o verbo haber no pretérito imperfeito de subjuntivo, nós temos hubiera ou hubiese, hubieras ou hubiesses, hubiera ou hubiesses, hubiéramos ou hubiesseis, hubierais ou hubiesseis, hubieram ou hubiessem. E depois que nós conjugamos o verbo haber no pretérito imperfeito de subjuntivo, colocamos ao lado dele o particípio do verbo principal. Então, nós temos aqui alguns exemplos de verbos no subjuntivo, como por exemplo, hablado, subjuntivo de hablar, comido, subjuntivo de comer, partido, subjuntivo de partir, dicho, subjuntivo de decir, e roto, subjuntivo de romper. Vamos então analisar mais um outro verbo também no pretérito subjuntivo, que é o pretérito perfecto de subjuntivo. É formado com o verbo haber em presente de subjuntivo com el participio. Então aqui também se trata de uma forma composta. Então, nesse caso aqui, o verbo haber ele tem que ser conjugado no presente do subjuntivo. Seus usos: reflejam uma ação finalizada em el passado dentro do campo semântico da possibilidade. Ou seja, é quando a gente se refere a algo que poderia ter acontecido no passado. Exemplo:
Espero que te haya gostado el viaje. Então aqui a pessoa expressa essa expectativa em relação a essa viagem passada, né? Mas ela não tem certeza se realmente a viagem agradou a pessoa. Por isso que aqui se usa o pretérito perfeito de subjuntivo. Quanto à formação, como já foi dito, esse verbo ele é formado com o verbo haber no presente de subjuntivo, que nesse caso nós temos adia, adias, adia, adiamos, adiais e adiam. E do lado dele nós colocamos o verbo no particípio, o verbo principal no particípio. Hablado, comido, partido, dicho e roto. Então, pessoal, esse é o assunto dessa semana. Na ementa vocês vão encontrar as informações sobre a atividade e a data de entrega, assim como também a data e o horário da monitoria, caso alguém queira entrar em contato para tirar qualquer dúvida. Até a próxima.